Misericórdia. Quantas vezes falamos esta palavra no nosso dia a dia como sinal de exclamação? Mas de fato conhecemos a etimologia desta palavra no original? Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos mergulhar na palavra de Deus. Essa palavra misericórdia aparece muito nos textos sagrados, inclusive em Lamentações 3:22, fala dessa misericórdia, que é o fato de nós não sermos consumidos. Ou seja, é como se a ira, o juízo de Deus viesse, mas a misericórdia do Senhor nos poupa. E ainda diz que ela se renova a cada manhã, a cada dia tem a manifestação da misericórdia de Deus. Temos o Salmo, que é o Salmo 136, onde nos seus 26 versículos, o salmista apresenta a misericórdia do Senhor. 26 versos, 26 vezes fala-se originalmente porque a sua misericórdia dura para sempre, ou em hebraico, porque para sempre dura a sua misericórdia. Ki leolam hasdo. Aqui temos o termo olam em hebraico. Olam, que é Ain, Vav com pontuação para O, Lamet e o mesmo Sofit. Olam. Esse Olam significa eternidade, algo para sempre, algo que não pode ser medido, mensurado, que é ilimitado. Então, quando falamos Olam, é o próprio Deus, a própria essência de Deus, que é eterno. Deus é eterno, não há limites para Deus. Então, a misericórdia é apresentada aqui como o próprio Deus em eternidade. E essa palavra aqui, Hasdo, deriva da palavra Chesed. Aqui você vê a palavra Chesed, ó. Het, Samer, Dalet. Chesed, que seria graça, a própria misericórdia. Sempre você vai ver essa palavra Chesed como graça ou como misericórdia. É a mesma essência. É a manifestação da virtude, que é a sua graça, e a sua misericórdia. Quando Deus se manifesta com virtude para perdoar, com a virtude de não nos dar o que nós merecemos, está se manifestando a misericórdia e a própria graça. Tá bom? Então nós vamos ter esse termo Ki leolam hasdo muitas vezes, e em cada versículo ali, no Salmo 136. Por que 26 vezes? Vou colocar aqui, ó. 26 vezes aparece, porque o número 26 é o número da plenitude do nosso Deus. Nós vamos ver vários estudos de numerologia aqui no canal, e o número 26 vai trazer a virtude desse Deus eterno, único, essa plenitude de Deus se manifestando para a vida do homem. Inclusive, na gematria, essa palavra, olha, Yod, que é o nome de Deus, que é o tetragrama Yod Rei Vav Rei. Se você analisa cada uma dessas letras, que é o tetragrama, ela tem um valor numérico. Já falei muito sobre isso. Yod vale 10, o Rei vale 5, o Vav vale 6 e o Rei vale 5. Se você soma, dá 26. 5 mais 6 mais 5 mais 10 vai dar 26. Então, esse número 26 vai representar a pessoa do próprio Deus, aqui no tetragrama. Inclusive, o número 26, matematicamente, cientificamente, está comprovado que é o único número que antes dele, que é o número 25, é uma raiz quadrada. 5 vezes 5 dá 25. E depois dele, 27 é uma raiz cúbica. O único número que antes dele tem uma raiz quadrada e depois dele tem uma raiz cúbica é o número 26. A matemática fala sobre isso e fazendo do número 26 um número único, que não tem outro igual na sua posição entre os números. Então, isso está simbolizando a plenitude de um Deus único, que não há outro igual, o qual é eterno. Por isso que a sua misericórdia se manifestará eternamente. Esses 26 versículos são preciosos, todos vão exaltar o nome do Senhor. Em 2 Crônicas 7:6. Vou anotar aqui, 2 Crônicas 7:6.
quando se consagrou o templo ao Eterno, diz que os cantores, que eram muitos cantores, diz que cantaram esse salmo. Se acredita que esse salmo foi cantado ao Eterno. Nós não sabemos quem compôs esse salmo, quem foi o salmista, mas havia muitos homens dotados da virtude de compor, de exaltar, de bendizer ao Senhor com louvores, com música, e esse salmo foi cantado na inauguração do templo. Não esqueça que havia muitos cantores. Em 1 Crônicas 23, 3. 1 Crônicas 23, 3. Leia lá, você vai ver o número de homens que estavam consagrados, de levitas que estavam consagrados ali para cuidarem, exercerem ministério ali no templo. 38 mil homens. E desses Davi separou 4 mil homens para ficarem nas portas e 4 mil homens, para estarem louvando a Deus. 4 mil homens para estarem louvando ao Senhor. Gente, é muita adoração, é muita coisa preciosa. Então, na inauguração, se acredita que se cantou esse louvor, o Salmo 136. Se você vê os 26 versículos, todos eles são separados em sequência. Há pelo menos 5 grupos dos 26 versículos, onde nós temos do 1 ao 3, a apresentação da soberania do próprio Deus. Você vai ver como nos 3 versículos, em todos vai se repetir, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas você vai ver apresentações de versos falando do próprio Deus. Esses 3 primeiros vão apresentar a soberania do próprio Deus. Quando fala aqui, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois diz, rendei graças ao Deus dos deuses. Vamos ver soberania de Deus. Depois diz, rendei graças ao Senhor, Senhor dos senhores. E nas 2 vezes vai falar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, em todos vai falar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, do 1 ao 3 falar da soberania de Deus. Então, quando se manifesta a misericórdia de Deus em nossas vidas e nos perdoa, nos dá da sua virtude, nós vemos a soberania desse próprio Deus. Do 4 ao 9, mais um grupo de versículos, do versículo 4 ao versículo 9, vamos ver o louvor da criação. Você vai ver só versículos da criação. Você vai ver que ele vai falar sobre a criação dos céus, sobre a criação das águas. Você vai ver como ele fez os luminares, e em cada versículo vai falar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando vemos um Deus criador, vemos logicamente a misericórdia desse Deus se manifestando na criação. Depois vamos ver do 10 ao 5, livramento do Egito significa sempre Deus, o Deus de misericórdia, estará operando para livrar e libertar o seu povo. Esses versículos do 10 ao 5, 10 ao 15, nós vamos ver como Deus está guardando a nossa vida e nos libertando a cada momento. Nós vamos ver aqui do 16 ao 24, livramento no deserto, ou seja, isso é simbologia de o quanto nós passamos por dificuldades, a nossa própria vida, a nossa trajetória como igreja, passando por essa terra. Essa é a simbologia da passagem no deserto, caminho a Canaã, nós caminhando para a vida eterna. O Senhor nos dará livramentos, leia lá, cada versículo vai falar sobre livramento e essa misericórdia que estará operando ali na nossa trajetória aqui nesta vida. E o 25 e o 26, para concluir, fala da providência universal, quando fecha exaltando ao Senhor, diz, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, eternamente vamos adorá-lo, eternamente vamos glorificá-lo. É isso que está se referindo o salmista, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra vai transmitir a graça, a virtude de um Deus soberano, um Deus que está sempre criando e fazendo tudo ao nosso favor, um Deus que manifesta o seu livramento, um Deus que estará nos guardando na nossa caminhada e estaremos eternamente desfrutando e glorificando com esse Deus maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra, que é Hesed, também usada para graça,
te alcance a cada dia, você possa ser edificado pela misericórdia do nosso Deus. Um abraço.